5, 4, 3, 2, 1. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AmbuCast, que é o podcast que é produzido diariamente para vocês em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, YouTube, no canal de cortes, e graças ao apoio também dos apoiadores, que esse a gente não tem patrocínio, então o AmbuCast ele acontece graças ao seu superchat e graças também ao seu apoio quando você se torna membro. E hoje eu tô aqui com o Gabs. Como é que você tá, meu querido? Tô ótimo, meu consagrado. E você, como é que está? Tô Fora o bem calor também. aqui, né? A gente tá bem, né? A gente vai levando. É, fora, fora o calor, a sede também, porque toda vez que eu vou gravar o AmbuCast me dá sede, cara, é incrível. Eu fico com Ixi, é sede padrão. misterioso. E, Vai 2 litros de água. é igual eu sempre falo, a internet é um ovo, eu sempre falo isso. E nossos caminhos já nos encontraram no passado, né? Nossos caminhos já se Pois cruzaram lá é. no início. Então, Há muito tempo atrás. vamos pelo começo, mano. Se apresenta pra galera, fala o seu trabalho, o que você faz. Beleza. Bom, eu sou o Gabs, também conhecido como Gabriel, também conhecido como Idiota, para algumas pessoas. Basicamente, eu sou o dono do canal Gabs, tá? Que antigamente se chamava Strong Star Productions. Eu fui o fundador de um projeto que infelizmente já está finado atualmente, que é o Crash Bandicoot Brasil. E eu também fui o criador do blog Creepypasta Brasil, há muitos anos atrás, que inclusive foi onde nossos caminhos se cruzaram aqui, né? Que a gente Sim. já vai chegar lá. E fora isso, cara, eu sou editor de vídeo, sou uma pessoa que meio workaholic da vida, que não consegue parar quieto no lugar, extremamente ansioso com as coisas. E basicamente é isso. Acho que a melhor apresentação que eu posso dar seria essa daqui, basicamente. 9 anos, né, que você criou o Creepypasta Brasil. nove Cara, anos. 9 anos, velho. É bizarro você pensar que. Cara, parece que foi ontem que eu conheci a minha primeira creepypasta da vida, né? Acredito que tenha sido uma das primeiras, ou a primeira, né? Porque na época tava começando a viralizar, assim, né? Sim. Eu conheci pela Suicide Mouse, né? Que é aquela creepypasta clássica do Mickey. Meu primeiro vídeo foi E. ele. Então, ele é ele tem um valor muito nostálgico, assim, pra mim. E além dele também tem aquela Squidward Suicide. Sim. E, assim, basicamente nessa época, eu gravava vídeo já, mas eu não tinha nenhum tipo de finalidade de, sei lá, manter uma frequência, de tocar uma carreira com o próprio YouTube, né? Sim. Eu gravo vídeo desde 2008, 2009, assim, só Por simplesmente pelo prazer. ruê, em outras palavras. Sim. E o Creepypasta Brasil, eu lembro que quando eu conheci o blog, é na época de ouro, né, das creepypastas, que é quando as Sim, sim. creepypastas elas pegavam assim visualizações incríveis, a internet estava realmente engajada nisso. Uhum. E uma coisa que eu acho incrível é que as creepypastas, eu sempre falo muito, elas foram minha época de ouro e a minha ruína. Olha que Ah, ironia. é. É verdade, você teve bastante dor de cabeça em relação às creepypastas no seu Sim. canal principal, né? Foi, a creepypasta ela foi minha bênção e minha maldição ao mesmo tempo. E eu lembro que Uhum. quando eu conheci o Creepypasta Brasil foi na época da bênção. Foi na época que o Sim, canal tava muito tava. em alta. Tava. Eu Uhum. lembro que eu pegava 40 mil views por vídeo. Isso em 2013 era algo absurdo de visualização. Sim, sim. E o blog também, né, cara, pegava muita visualização. O blog, eu acredito que ele pegava, assim, para um blog totalmente descompromissado, né? Ele pegava bastante. Eu acredito que ele pegava umas 15 mil, assim, diariamente, né? Fora as que eram direcionadas às Sim. postagens, né? Era acessos ao blog em geral. Mas, cara, o que você falou, essa época era a época de ouro, tá ligado? Eu basicamente, quando eu comecei o blog, eu falei, cara, eu comecei com essas creepypastas que eu mencionei, né? E na época não tinha essas creepypastas traduzidas, né? E Verdade. eu lembro que um pouco depois eu conheci aquela do Majora's Mask lá, que é basicamente um livro, uma bíblia, aquela creepypasta lá. Eu Três falei, cara, partes. seria tão bacana se alguém pegasse pra traduzir isso de fato. Eu falei, vou criar um blog e vou fazer isso, né? Aí eu criei um blog juntamente com meus dois amigos na época, né? Que era o Kevin e o Alex, felizmente são meus amigos até hoje. Aí, pouco depois a Divina entrou, né? Que foi a Divina, que foi a Sim. Francis, né? Que basicamente participou comigo durante todo esse processo. Ela tocou muito o Até blog, isso é verdade. nossa, ela tocou até mais do que eu, se duvidar. Ela tem uma tatuagem em homenagem ao blog e é uma coisa que eu ainda quero fazer algum dia. O carinho que ela tinha, que ela ainda tem pelo blog é absurdo.
Mas, infelizmente, é aquela coisa, né? É época de pico e depois tem a época da ruína, né? É. A época da ruína veio muitos anos depois e, infelizmente, veio me motivar a encerrar o projeto de fato, né? Quando chegou a Foi, no caso, ruína pra esse ano. você? Cara, foi basicamente na saída da Divina. Ela teve um processo bem chato no blog, ela até publicou isso, então eu posso estar falando disso aqui pra você e pra Sim. todo mundo que não sabe ainda da situação, que basicamente ela foi ameaçada pelos criadores das histórias gringas, né, que ela traduzia, por Ela, conta de... por uma criadora, na verdade. Um criador que traduz. É, sim. Eu sei quem é a pessoa. Me Então. chantageou em $3.000. É sério isso? Me chantageou em $3.000. Rapaz, assim, basicamente foi isso. Ela comentou comigo no PV, antes dela chegar nessa decisão e tomar essa atitude de fato, que juntou uma galera a favor dessa pessoa, né? E basicamente ameaçou ela de processo, porque, né, não tinha, infelizmente teve um descuido de não citar a fonte lá, mas também tinha uma questão de que falavam que ela não tinha pedido autorização e tudo mais, e ameaçaram ela de processo, cara. Mas a E ela gringa, falou, que era bicho, dona da história, ela nunca pediu pra colocar fonte. Ela deixava isso no perfil dela. Então ela também era esperta. Entendeu? Ela deixava isso no perfil dela e não na história. E geralmente, se a história tá na internet, tradução livre. Você pode chegar e traduzir e exato. narrar. E aí eu tive um problema com essa mesma criadora. Ela virou pra mim e me deu um strike. Ela te deu um strike? Deu um Ela conseguiu te dar um strike. strike? Conseguiu, é fácil. Rapaz. Dar um strike é a coisa mais fácil que existe. É, Entendeu? isso eu senti na pele, infelizmente, Sim, isso. é a coisa mais fácil que existe. Eu me deu um strike. E aí eu tentei perguntar o porquê. Ela falou que eu não tinha a autorização dela, mas eu dei a fonte, eu coloquei a descrição. Sim, Eu que fiz a justo. tradução e eu dei a fonte. Ela falou que não aceitava, que quem quisesse narrar as histórias dela deveria que pagar. Tudo bem, justo, o trabalho é dela, quem sou eu pra falar do trabalho dos outros? Mas ela não avisou isso. Aí eu falei, não, você não tinha avisado isso no post em lugar nenhum, então eu queria saber, por gentileza, quanto que é, o que eu preciso fazer pra tirar o strike. Ela somente pagando. E ela me chantageou e chantageou outros 4 criadores de conteúdo também com processo. Aí ela me chantageou com processo, eu virei e falei, processa lá, você mora nos Estados Unidos, vai me processar como? Vai vir pro Brasil? Aí eu falei, processa. Eu não ligo. Basicamente, esse tipo de chantagem foi o que aconteceu com o Rato Borrachudo, então. A pessoa dá strike e ameaça tirar em favor de um benefício financeiro absurdo. Não, eu E falei, processa lá. Eu falei, e não foi a primeira pessoa, eu já tive 5 strikes que criadores de história fizeram, a gente nem sabe realmente se era o criador, porque na verdade, se o texto não está registrado por lei, não tem como você falar que foi não tem você que como definir. criou. É, Uhum, porque assim, direito autoral é uma coisa que tem que estar registrada, tá? Tem que estar patenteado, e mesmo que você tenha os arquivos originais, se você não faz a patente, é tudo um processo muito grande. E aí eu recebi 5 uhum. strikes, de 5 eu tirei 4. Esse eu não tirei. Esse eu não consegui derrubar. Caralho, brother. Foi. Não, é muito tiro no próprio pé isso, né, cara? Quando você para pra pensar, assim, esse tipo de abordagem escrota faz com que meio que as pessoas se afastem do criador, ficando cientes dessa história, velho. É muito tiro no pé, cara. Eu discordo totalmente desse tipo de prática, E eu velho. vou te falar um negócio, eu já tô no meu segundo livro, né? Falando nisso, pra quem não sabe, já tá disponível em todas as livrarias a partir de amanhã. O livro tá aqui na minha mão, lacradinho. Opa, O livro tá aqui na minha bela mão. capa. É meu Parece segundo creepy. livro de creepypastas, tá ligado? E eu vou falar pra Uhum. vocês. Quem quiser narrar, dando a fonte, à vontade. Eu não ligo. A questão é Uhum. que, cara, sabe o que eu vejo muito problema das creepypastas? Você que já Uhum. trabalhou com isso, na verdade você trabalhou até primeiro do que eu. Na Uhum. verdade a gente surgiu, acho que praticamente no mesmo tempo. É, Que acho é o, que foi 2011, por aí. que é o seguinte, cara. Ninguém é dono de porra nenhuma ali. A verdade é essa. Porque a Uhum. maioria não registrou os textos, a maioria não tem direito autoral de nada. Personagem, O Jeff série, the né? Killer ninguém sabe quem é o dono. O Slender Uhum. ninguém sabe quem é o dono. O Reiki ninguém sabe quem é o dono. Entendeu? Então, assim, é tudo um mistério. Até a tradução, por exemplo, às vezes vocês traduziam primeiro, mas eu vi a tradução em outro blog. Quando eu narrava, vocês achavam que eu tinha pego de vocês, mas eu peguei de outra Uhum. pessoa que me autorizou. Então, assim, você quer que eu te fale a verdade? Uhum. Sabe o que me broxou com as creepypastas? Que a Ok. comunidade era muito mesquinha, cara.
Você quer saber É, a eu verdade? concordo com isso. A Eu comunidade era concordo com muito isso. mesquinha, cara. A comunidade. Ai, porque eu traduzi primeiro. Irmão, vamos falar a verdade, tipo assim, questão de tradução, 80% jogava no Google Tradutor e botava ali. Quem traduzia de verdade, a gente sabia quem era. Entendeu? Foram os Aham, poucos que sim. traduziram. Então, assim, chegou um momento em 2014, eu comecei a brochar nas creepypastas. Eu não queria mais, entendeu? Eu não tinha mais vontade, sabe? Eu comecei a ver esse tipo de complicação quando, por exemplo, depois que aconteceu isso, eu tentei postar algumas histórias ainda, eu já vou chegar nesse ponto, Sim. mas eu tentei postar algumas histórias ainda e aí, eventualmente, eu ia procurar a fonte da história, tá ligado? Não Pra tinha. acreditar. Não tinha fonte, tá ligado? Você achava Tinha. no Creepypasta Wiki e em diversos outros sites, aí virava uma bagunça. Aí você fala, cara, eu vou acreditar o quê? Eu vou acreditar um site que pode ser, tipo, foda-se, tá ligado? É um bagulho, sabe? É o que você falou. E isso começou realmente a me broxar bastante, até que eu falei, beleza, eu vou tocar o blog somente com as creepypastas autorais dos fãs, que nem eu tinha como ter 100% de certeza que era daquelas pessoas que estavam escrevendo E mesmo. o que é pior Podia, ainda, você sabe, né? podia ser uma pessoa metendo louco, pegando o texto do Google e dando créditos a ela mesma. E aí eu comecei a ficar broxado, aí já tava tocando o blog sozinho, e até que eu falei, cara, não dá mais pra levar assim, tá sendo um desgaste muito grande. Eu até esquecia de postar os bagulhos no blog, tá ligado? Falei, cara, acho que já passou da época e, assim, é foda, tá ligado? E essa parada que você falou da comunidade ser mesquinha, eu assino embaixo porque eu já estive deste lado da comunidade, que foi onde teve o nosso grande desentendimento. Foi. Se você permitir que eu conte À basicamente, vontade, assim, bem por claro. cima o que aconteceu. Até porque eu quero saber o seu ponto de vista, porque eu nunca Sim, entendi muito bem ao certo. Deixa eu só te explicar um pouco do contexto. Naquela época, eu sim. viajava muito para Belo Horizonte. Eu tinha uma namorada e eu Uhum, viajava mês sim, mês não para Belo Horizonte. E quando eu ficava lá, eu uhum, tinha um notebook meio velho, tal, uhum, e eu não ficava muito entrando. Eu deixava os vídeos já tudo upado, eu soltava 3 vídeos por semana, então eu deixava um mês de vídeo upado e, puf, caía no mundo. Ia lá me uhum. divertir, ficava relaxado, sem computador, Mais do que sem certo. nada. Tá Mais ligado? do que certo. Limpava a cabeça, os vídeos estavam ali, respondia os comentários. Na época eu nem tinha celular Android, olha que loucura. Eu usava aqueles celulares. Eu usava um Nokia, que acho que era Windows, o sistema. Sabe que caramba de sistema era aquele? Então, tipo assim, mano, eu ia viver a vida. Entendeu? Eu Uhum. ganhava meus R$ 1.500 naquela época. Um menino de 20 anos ganhar R$ 1.500, porra. Naquela época ainda, né? É, Tá era a vida. tranquilo. Era a vida, Uhum. entendeu? Tá Então, me feito. conta o seu ponto de vista que eu quero entender tudo o que aconteceu. Eu nunca entendi. É foda, né, cara? Às vezes você tem vontade de voltar no tempo e dar um pescotapa em você mesmo, tá ligado? Não, mano, todo Mas, mundo mas é. Eu faz também parte da errei. vida. Faz parte da vida. É assim, o que aconteceu é o seguinte. É, eu passei por uma fase, né, há alguns anos, que eu tava muito revoltado com tudo, tá ligado? Eu não sei se você já passou por isso, Eu já mas foi uma tive, fase sim. bem mesquinha, assim, da minha vida, que basicamente você se incomodava com o sucesso alheio, até mesmo se era de um amigo seu, tá ligado? Se você via algum amigo seu se dando bem, tipo, não era uma parada que você falava, tipo, caralho, que bosta, tomara que ele se foda, mas você ficava, tipo, caralho, eu queria tanto isso aqui, tá Por que que ligado? não aconteceu comigo, né? Exato, exatamente. E era um Sim. bagulho que eu tinha muito e hoje em dia eu me arrependo totalmente desse pensamento. Aí o que que acontece? Nessa época a gente fechou uma parceria, né, com você, o blog Foi. e o Ambuplay, que a gente postava os seus vídeos lá no blog e tudo Uma vez mais. por semana, né? Acho que era no domingo. Acho que era no domingo ou era toda vez que você postava uma história específica que você me pedia lá no. A gente Era conversava no domingo ou Facebook na quarta. época. Era domingo ou quarta, lembrei. Era um Era. desses dias aí, tá Hum, ligado? E basicamente assim, a gente trocava até uma ideia off, tá ligado? Eu lembro até que você me falou da sua namorada na época, tudo. Mas aí sim. a gente começou a se distanciar, e qual que foi o meu maior erro nessa época, tá ligado? Assim, nessa época eu ainda tava namorando com uma ex que era extremamente tóxica pra mim, em vários sentidos, e que basicamente aquele negativismo que ficava na sua cabeça era Sim. ampliado, tá ligado? Então se você já tinha uma parada que você achava que era pilha, a pessoa pilhava mais, tá ligado? Então, meio que eu coloquei na minha cabeça, porra, velho, tipo, eu não tô sentindo que tá sendo recíproco esse bagulho. E aí a pessoa ficava martelando na cabeça, martelando. E aí a Divina também já tava, tipo, cheia de problema na vida. A gente falou, cara, eu acho que não vale a pena, tá ligado? Hum, Aí eu tentei entrar em contato com você falou que você não conseguia entrar por conta dessas coisas. sim. E a minha maior besteira foi ter feito o seguinte: eu mandei uma mensagem, né? Na verdade, acho que quem redigiu a mensagem foi a Divina, mas a gente basicamente escreveu junto. Falando que a gente, tipo, queria encerrar a parceria, que não tava vendo reciprocidade. Qual que foi o meu maior erro nessa situação? Você respondeu essa mensagem. Você falou, tipo, não, tá sendo cumprido conforme combinado,
Mas beleza, o que vocês querem fazer, tipo, pra mudar a situação? Você falou isso comigo, tá Foi. ligado? E eu não respondi. Eu fiquei puto, tá ligado? Falei, aquele pensamento imaturo, acho que eu tinha, sei lá, meus 18, 17, 18, 19 anos na época, tá ligado? Mas ele que tem que dar a solução, não tem que ficar não sei o quê. Acabou que a gente ficou de saco cheio, tá ligado? Depois a gente fez até um post no blog lá que eu me arrependo demais, tanto que o post nem existe mais. Meio Esse que falando post que... me deu uma dor de cabeça muito grande. Eu sei, inclusive, eu peço até desculpas pra você desde já. Mesmo que anos depois, tá ligado? Porque foi foda, cara. Foi uma parada que eu não me orgulho, não, tá ligado? Mas é porque a gente era novo, cara. A gente, tipo assim, hoje eu tô com 27, você tá com quantos? 26. Então, Tô cara, quase com a tua idade. Quase com a tua idade. a gente era novo, cara, entendeu? A gente... Sabe uma coisa que eu sempre tentei fazer a minha vida toda? Eu sempre evitei muito conflito. Quer que eu te fale a verdade? Eu sempre evitei muito conflito. Porque eu não acredito que há necessidade de uma briga, ou de expor tudo, ou de rasgar tudo. Porque não é uma coisa produtiva, não é uma coisa que vai dar resultado pra ninguém. Eu lembro que quando aquilo aconteceu, eu tava indo dormir. Eu lembro que eu tava indo dormir e eu recebi uma mensagem no Facebook e eu comecei a receber várias mensagens. O pessoal foi encher teu saco, né? Foi, a galera infernizando e tal. E aí chegaram na época, acho que foi no Facebook da minha ex, chegaram também infernizando ela e mandando mensagem pra ela e tal. Putz, chegaram nesse nível, a internet é isso, a internet é isso. E aí, Vai não sei o tomar que. no cu, velho. Aí eu virei e falei, puta, o que aconteceu? Aí tipo assim, eu tava de férias, né? Que eram as minhas férias que eu ia pra lá. Eu, caralho, o que aconteceu, mano? Aí eu fui ver o que aconteceu. Aí eu falei assim, putz, não entendi. Falei, pô, eu queria uma solução, eu queria continuar. Sim. Porque assim, o seu blog indo bem, o meu canal ia bem. Então todo Sim, mundo era uma indo troca. bem. Era uma troca. Porque assim, cara, eu já era odiado pela comunidade de creepypastas porque eu dei certo. Essa é a verdade. Eu nunca tive treta com ninguém, eu nunca falei mal de ninguém. Só tem um cara na comunidade que eu considero ele o câncer da comunidade. É um cara que todo mundo fala mal dele, ele é sujo pra todo lado. Eu não gosto nem de citar o nome dele, porque quando cito o nome dele ele ganha atenção. Eu não quero atenção pra esse cara, ele já até desapareceu. Acho que você sabe quem é. Eu acho que eu sei quem é. Você sabe quem é. Porque você também teve problema com ele, com certeza. Sim. Todo mundo teve problema, porque o cara é problemático mesmo. Sim, e aí, cara... Eu sei, a gente tá falando da mesma pessoa, Sim. certeza. E aí, cara, eu virei e falei assim, putz, já tive um problema com todo mundo, a comunidade me odeia, os caras pedem pra eu colocar a fonte, mas eles não são dono da fonte, e se eu coloco o link na descrição, o YouTube tira o alcance do vídeo, eu não posso perder o alcance do vídeo, eu sempre falava no início, essa história foi pega pelo Creepypasta Brasil e tudo mais, então eu não sei mais o que fazer. Aí eu falei, eu vou fazer como eu faço tudo na minha vida. Eu vou tomar a pancada e ficar de boa. E foi o que eu fiz, tá ligado? Eu não respondi a pancada. Eu fiquei você de boa. realmente não respondeu. Não, mesmo. Eu não respondi, porque eu não queria prejudicar vocês de alguma forma também. Porque diferente do YouTube, o AdSense pelo site, eu nem sei se vocês conseguiram ter o AdSense por causa das histórias. A gente nunca lucrou nada. Era um outro motivo também que ficava marinando na nossa cabeça. A gente nunca conseguiu tirar não um tinha centavo como, cara, vocês Tentamos, lucraram. Mas não tinha condições. Não tinha condição de você lucrar com aquele blog por causa do que estava escrito ali. Entendeu? Também, sim. Tem essa o também. Google Era AdSense um não conteúdo quer, extremamente cara. pesado, velho. O Google AdSense não quer. Então o que eu falei? Olha, se é assim que tem que ser, vai ser. Eu vou seguir minha vida. E foi 1 ano tomando porrada por causa daquela postagem. Porque aquilo ali deu uma força muito grande para as pessoas que já não gostavam de mim, para os criadores de conteúdo pequeno que me odiavam porque eu não dava espaço. Cara, não é porque eu não dava espaço. Eu nunca neguei espaço para as pessoas. É porque eu aprendi ao passar dos anos que a pessoa que você estende a mão, muitas vezes pode ser a pessoa que vai morder a sua mão depois. Entendeu? Então, isso é verdade. Então eu me excluí muito dentro do YouTube. Tanto que, sei lá, em 9 anos de canal eu devo ter feito 30 collabs. Entendeu? Eu devo ter feito 30 collabs em 9 anos, 40 collabs em 9 anos no máximo. Porque eu sempre evitei muito problema. Então quando isso aconteceu, eu entendo tudo o que aconteceu. Vou te falar a verdade, eu entendo, eu não julgo vocês. Entendeu? Eu não vou falar, pô, tá errado pra caralho. Não, vocês estavam insatisfeitos de alguma forma, vocês queriam também monetizar de alguma forma, porque tem que monetizar, cara. Não dá, não existe isso de trabalhar de graça. A partir do momento que vira um trampo, uma coisa recorrente, você precisa tirar algum retorno, senão, tipo, é perda de tempo. Quando você chega numa certa idade que você tem que pagar conta, fazer as coisas, aí isso começa a gerar uma frustração fodida, tá ligado? Mas, cara, é muito foda isso, velho. Tipo, eu lembro que até
quem, assim, até quem eu curtia, tá ligado? Até hoje, assim, eu reassisto uns vídeos antigos dele, eu não sei se você conhece, o Tyler. Ele já não faz mais vídeo faz muito Não, tempo não já, tá ligado? conheço. Não conhece. Então, na época, assim, eu curtia muito o trabalho dele. Ele entrou também naquela postagem porque foi uma carta de revolta, assim, absurda. Uhum. E é o que eu falei, brother, é um bagulho que eu me arrependo demais, assim. Se eu pudesse voltar no tempo e deletar, eu deletava, velho. Mas é aquela coisa, né, velho? A gente aprende com os erros, tá ligado? Hoje eu tô tendo a oportunidade de esclarecer essa história com você e pra todo mundo também, especialmente daquela época. Porque, tipo, ainda tem gente que me pergunta, assim, nas minhas lives, tá ligado? Tipo, o que você acha do Ambuplay e tal, do Ambu? Você viu o Ambucast e tal? Eu fico, tipo, bacana e tal, tá ligado? Até cheguei a comentar que, assim, a maneira que nossos caminhos se cruzaram de novo agora foi Sim. graças ao Core, que é um amigo em Foi. comum nosso aí que criou o grupo lá. E aí, curiosamente, ele colocou nós dois, só que na época eu acho que você ainda não sabia quem eu era, até eu esclarecer e tudo mais a história. Sim. Mas, tipo, meu, super gente boa, assim, a gente trocando ideia no grupo. A gente não conseguiu realizar nenhuma gravação, infelizmente. Mas, meu, super trocando ideia, super gente boa. Falei, caralho, né, velho? Esse tipo de coisa faz a gente pensar, velho. É uns bagulho que acontece aí, tipo, anos depois você vai ver a parada era diferente, tá ligado? É porque. Você amadurece as ideias, Você quer velho. que eu te É um fale a bagulho muito louco. verdade? Tipo assim, eu vou te falar uma verdade que eu nunca disse Sempre. aqui. Eu nunca quis Uhum. crescer meu canal, cara. Eu Uhum. nunca quis pegar 2 milhões de inscritos. Eu nunca quis ganhar dinheiro com o YouTube. Eu nunca. Cara, eu era um cara que morava numa casa humilde com meu pai, dentro de um quarto. Meu quarto parecia uma caixa de sapato. Não tô Uhum. brincando. Parecia uma caixa de sapato. Sério, eu não tô Sim. zoando. Era uma caixa de sapato. Eu gravava lá dentro, o áudio batia numa porta, voltava na outra, ficava aquele eco, aquele microfone que eu comprei, Caralho, aquele brother. microfone de 5 pila no fundo. Mas, cara, eu queria só fazer meu vídeo. Eu queria sair um pouco da realidade, da falta de futuro que eu tinha, de todos os problemas, entendeu? E aí, cara, eu Uhum. fui crescendo, aí as pessoas foram me conhecendo, e aí eu me tornei o Ambu, e aí era Ambu, te amo, Ambu, eu quero ser seu amigo, Ambu, não sei o quê. E eu sempre fui muito tipo assim: você quer ser meu amigo? Vem. Só que eu comecei a tomar tanta porrada que aí eu falei assim: não, eu quero ficar na minha, cara. Você ficou na defensiva, né, velho? Sim, eu quero ir pra Belo Horizonte e levar minha ex pra tomar um sorvete, pra jogar no parque, pra assistir um filme. Porque era o que a gente fazia. A gente tinha um namoro muito de amigo, sabe? Tá ligado? A gente era Sim. mais amigo. Uhum. Acho que eu até brinco, a gente era mais amigo do que namorado. Porque a gente Sim, era muito sim. amigo um do outro. Então ela gostava muito do canal, ela era minha fã, entendeu? Ela era minha Uhum. fã. Então ela Sim. gostava muito do canal. A gente teve um relacionamento, acho que de 10 meses ou 11 meses. Uhum. Então era uma fase muito tranquila da minha vida. E aí, cara, eu não queria assumir a responsabilidade do canal. Caralho, eu fugia do canal, irmão. Vou mentir pra você não. Porque Uhum. Eu te entendo. Mexe com a cabeça pra caralho, velho, mexe, essa cara. pressão toda, mano. Porra, eu É ia tomar um foda. sorvete na praça, os caras, você é o Ambu. E eu nem mostrava o rosto. As pessoas ouviam a minha voz e reconhecia. Eu não Uhum. mostrava o rosto. E aí chegou um dia onde eu recebi um salário de R$ 2.200, que era mais do Sim. que o meu pai ganhava. Caralho, Entendeu? top, velho. Cheguei pro Uhum. meu pai, dei R$ 500 pra ele pra pagar as minhas despesas dentro de casa Sim. e falei: pai, eu vou levar isso a sério. Porque eu trabalhava a madrugada toda, meu pai chegava lá no quarto, me dava bronca, porque eu tava falando alto até tarde, ele tinha que trabalhar Uhum. de manhã. Então chegou um momento, cara, em que eu tive que assumir o Ambu. Falei: caralho, eu vou ser o Ambu. Abraça essa porra e vambora, né, velho? Vambora. Eu casei com a minha esposa, a gente tá 7 anos. Faz 7 anos que eu assumi o Ambu. Uhum. Entendeu? Eu Sim. assumi o Ambu Play o dia que eu casei. O dia que eu fui, eu e minha esposa, a gente pegou, alugou uma casa pra morar, um apartamento. Então, Legal. mano, tipo assim. E aí o negócio começou a crescer, eu comecei a tomar porrada. O que tem de gente que me odeia e eu não sei o porquê. Eu vou te falar a verdade, mano. Eu não sei o porquê, Gabs. Porque você, brother, porque você cresceu na plataforma e isso já é motivo suficiente para as pessoas odiarem, infelizmente, tá ligado? É gente tóxica, mano. Você tem É isso gente que você também, não. cara? Você também passou por isso? Cara, assim, eu nunca passei por isso, assim, eu acredito que eu ainda vou passar, tá ligado? No blog Sim, tinha muito, no blog especificamente tinha muito hater. O que você falou que a comunidade era tóxica, descreve perfeitamente na aba de comentário lá. sim. Teve uma época que eu desativei os comentários anônimos, porque, brother, de 40 comentários era tipo 30 esculachando blog, pessoa, ofendendo e tudo mais. Eu acho que a minha maior parte de haters eu tive lá, tá ligado? No canal eu não tenho tanto, assim. No meu outro canal, também no Crash Bandicoot Brasil, não tinha tanto.
Mas, cara, é um bagulho que incomoda, tá ligado? Tipo, o sucesso incomoda as pessoas, velho. São pessoas com aquele pensamento que a gente tinha anos atrás, lá que eu, pelo menos, tinha anos atrás, né? Que, tipo, o cara não pode ser grande porque eu quero ter o que ele quer ter, então eu vou odiar ele, foda-se, tá ligado? Fica desmerecendo o trampo. Tipo, ninguém sabe da sua história, assim, Sim. esses haters aí. Ninguém sabe o que você passa, a pressão psicológica que você tem, o esforço que você tem que dar, tá ligado? Isso. Tem vezes que, porra, 3 horas da manhã eu tô gravando vídeo aqui, correndo pra, tipo, soltar, e eu tenho um trabalho fora do YouTube, tipo, é aquela coisa, workaholic, tá ligado? Pra você ter o bagulho, você precisa correr atrás do negócio. E, inclusive, esse foi um dos motivos por eu ter encerrado o meu outro projeto, que é o Crash Bandicoot Brasil, que daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre isso. Mas eu acredito que seja por isso, cara. Porque você cresceu na plataforma, teve um crescimento rápido até, né? Você teve um crescimento bacana, assim, Foi. saudável. Eu não sei exatamente como que foi, tipo, os detalhes da história, de como você cresceu e tudo mais, mas eu sei que você teve um crescimento bacana, rápido, e você virou referência, tá ligado? Na época do blog lá, era rival do Medo B e tudo mais, e eu acredito que eu tenha te conhecido por lá, ou Foi. foi. Eu não lembro exatamente como foi, tá ligado? Mas eu te conheci um pouco antes aí da gente fechar a parceria. Eu falei, caralho, brother, porra, o Ambu, velho, que do caralho, saca? Então você virou referência nessa época. Isso já é o suficiente pra galera odiar, tá ligado? Odiadores vão odiar e pau no cu e foda-se. É isso, tá É ligado? isso, cara. As pessoas eles vão te odiar porque elas querem te odiar. E o público de creepypasta, desculpa se eu tô ofendendo alguém que tá me ouvindo, porque vocês são meu público de creepypasta. Entendeu? Vocês Uhum, que estão ouvindo, vocês são. É um público que tem muito ódio, cara. É um público sim. muito. Que se sente muito injustiçado, muito alternativo, muito oprimido, com muita raiva. Mas na verdade, cara, são pessoas que na vida pessoal, todas que eu encontrei, são pessoas muito solitárias, muito excluídas. Eu nunca esqueço, tipo assim, são pessoas diferentes que não conseguiram se encaixar socialmente em muita coisa e me viam Uhum. como um ponto de fuga. Pô, o Ambu, quando ele posta creepypasta, eu vou embora do mundo e tudo mais e tal. Aí o dia que eu falei, eu não vou mais fazer, o Ambu traiu o movimento. O Ambu, caralho, vendido, mercenário, filha da puta. Você vai morrer, eu vou. Cara, tipo assim, É sendo foda isso, sincero, cara. a Creepypasta destruiu o Ambu Play. O episódio. Cara, eu tomei ameaça de processo da Cartoon Network Sério, da por Cartoon? causa de episódios perdidos. Caralho, eu não sabia disso não, Do brother. episódios perdidos. É por isso que eu falo, aí você vê gente daqui a pouco querendo reclamar de direitos de creepypasta, sendo que você vai ver lá a pessoa usa diversos personagens que, tipo, não tem direito. É Foram uma treta muito três. sem noção, Foram cara. três strikes da Cartoon Network, irmão. Três. Num dia. Caralho, mano. Num dia. Três strikes da Cartoon Network. Aí eu deletei todos os episódios perdidos. Ela falou, deleta que a gente volta os vídeos. Quer dizer, volta, eu tiro o strike. Deletei os três, cara. Aí depois, strike falso. Eu criei a creepypasta. A pessoa não tinha criado porra nenhuma. Foram mais três. Então, tipo assim, cara, chegou um momento em que eu não tinha mais prazer de trabalhar com as creepypastas. E eu sei que você sentiu isso. Eu acho Eu que é senti. por isso que o blog fechou também. Cara, e só creepypasta ruim, irmão. Sim. Passou a época de ouro das creepypastas, depois começou a ficar repetitiva. É extremamente. Hoje é raro. Antigamente era mais comum porque era uma parada mais nova. Hoje em dia é extremamente raro você achar uma história ou outra assim, Sim. foda, boa, Aqui, tá ó. ligado? E Foi 2 anos atrás, pra ser mais exato. A Tanner Network, que trabalha pra Cartoon Network, Turner quem deu os Network, eu strikes. conheço. Sim, foi a Tanner que me tirou. Puta que pariu, brother. E a galera não entende, tá ligado? Que, tipo, cara, a gente tem que colocar comida na mesa também, tá ligado? Então, e aquilo lá era o seu trampo, velho. Então, tipo, você teve que reinventar de certa forma. E eu tive que me adequar também à plataforma que a gente tá ligado? Ainda tô aprendendo isso, porque Sim. eu comento muito erro aqui na plataforma ainda, porque, assim, eu tô no YouTube já faz muitos anos, tá ligado? E eu sou uma pessoa muito foda-se, entre aspas, tá ligado? Eu tenho uma certa dificuldade de mensurar ainda, tipo assim, por exemplo, eu sou amigo de bastante pessoas, assim, bastante Uhum. youtubers. Uma especificamente é o Core, tá ligado? Que ele, cara, ele é a pessoa mais maravilhosa do mundo, assim, tá ligado? Eu conheço o Core desde que ele era o Core das antigas. E eu ainda gravava vídeo com mais um idiota, que é um dos meus melhores amigos até hoje, que é o Alex, inclusive. E eu conheci ele desde essa época, cara. Mano, o Core é um dos caras mais esforçados que eu já tive o prazer de conhecer na Sim. vida, tá ligado? Alguém que
pensa em falar alguma merda do core, não sabe o que tá falando. Eu tenho contato, assim, com ele, tipo... Até recentemente a gente passa madrugadas, assim, falando em call, desabafando, contando coisa e tal. E o cara dá o sangue e, tipo, é o trampo dele, tá ligado? Tem certas coisas que nem todo mundo vai gostar, a galera, tipo, hateou muito ele. Na época que ele deixou de ser o core das antigas e passou a ser o core. Mas, cara, é o que você tem que ver o que vai dar certo no mercado, tá ligado? É um estudo de mercado que você tem que fazer, você tem que se adaptar, você tem que ver o que dá bom, o que dá ruim, o que vai te dar problema. Por exemplo, e o YouTube ainda por cima é uma plataforma extremamente falha. Pra você ter uma noção, eu acredito que tenha sido nessa segunda-feira. Brother, eu fui fazer uma live do. Você conhece o jogo do Homem-Aranha de PlayStation 1? Jogo bem velho, Conheço, assim, bem, conheço, bem old, tá ligado? Fui fazer uma conheço. live dele no canal. Do nada a live caiu. Acusado de nudez e pornografia. Falei, Sério? que? Sério? Deu aviso de diretrizes da comunidade, tá ligado? Eu já recorri na mesma hora que eu recebi o e-mail. A live caiu, morreu, tá ligado? Foi deletada do YouTube. Aí eu recorri, eles viram que foi um erro e, tipo, retomaram, felizmente, na mesma noite, tá ligado? Sim. Mas, brother, já aconteceu um monte de merda. Eu tenho uma história interessante pra contar sobre creepypasta, velho. Conta pra Isso é nós. trágico até de pensar. Então, na época que eu ainda tava no público, né? Tava em alta, assim, no Creepypasta Brasil. Eu não sei se você ouviu falar, mas eu criei uma série chamada Arquivo CP no meu canal. Uhum. Que é uma série onde eu pegava diversas creepypastas. Eu juntei uma equipe, né? Alguns amigos mais próximos. Fiz um anúncio no meu canal, algumas pessoas se juntaram, tudo mais. E a gente montou um projeto onde a gente adaptava creepypastas para vídeos, tá ligado? Sim. Puxava uma história, vamos gravar uma adaptação em vídeo, assim, curta mesmo. Tipo uma parada meio, sei lá, tipo Twilight Zone, assim, uma comparação Sei. bem acima da média, assim, que eu vou dar, mas tipo, era uma parada bem casual, assim. Aí beleza, a gente produziu a série, durou pouco, mas foi bacana, e eu mantive no meu canal, Arquivo CP, era o nome da série. Aí eu lembro que na época eu ainda tava fazendo live da Animo TV, tipo, foi uns 3, 4 anos depois, tá ligado, Sim. brother? Aí do nada eu acordei num dia, fui entrar no meu canal. Sumiu. Não tinha mais canal, tá ligado? Falei, ué, que porra é essa, tá ligado? Aí eu achei que era erro, que eu tentava logar e deslogava, tentava logar e deslogava, dava erro. Brother, na hora que eu abri o e-mail, o meu canal tinha sido deletado Por causa do pelo CP. YouTube, por Sim. causa do CP. Porque eles identificaram CP como child pornography, né? Sim, children's porn. Só que era creepypasta, tá ligado? Esse foi outro soco no estômago pra, tipo, eu desanimar dessa porra, tá ligado? Falei, cara, tipo, não só do YouTube, eu fiquei extremamente puto. Foram 4 dias nesse desgaste pra voltar com o canal, né? Tive que entrar em contato por Twitter, o suporte brasileiro não ajudou porra nenhuma, tá Não, ligado? eles não ajudam em Infelizmente. nada. Eles não ajudam em nada. Não ajuda em nada, é a mesma coisa Nada. que nada, tá ligado? Você só Nada. passa mais estresse. E eu mandei e-mail, eu mandei, tipo, recorrentes assim. Eles, não, a gente verificou e o bagulho foi devido, tá ligado? Eu falei, mano, vocês não verificaram. O vídeo que causou a exclusão do canal, não tem nada lá. Não tem nada. É uma Puta adaptação de merda. Creepypasta que nem tem nada de sangue, gore, não tem porra nenhuma, tá ligado? Aí depois eles voltaram com o canal. Mas isso também já me fez broxar, tá ligado? E é o que eu te falei, cara. Nos últimos dias do blog lá do Creepypasta Brasil, ele tava em suporte de vida. Eu falei, cara, isso não tá me gerando retorno financeiro, tá ligado? Tá ocupando mais tempo do que deveria. A Sim. galera não tá gostando, porque os fãs mandavam E se não creepypastas fosse a e. Divina postando, ninguém queria ver outra coisa? Exato. Tinha esse também. A Sim. galera reclamava muito disso. Eu falava, brother, tipo, foi uma escolha dela, tá ligado? Eu falei, mano, tipo, se você quiser se manter no blog, postar outro tipo de creepypasta, fica à vontade, tá ligado? Eu O acho que bagulho é vocês seu. duraram tempo Mas demais, é, irmão. Eu vou te falar a eu também verdade. acho. Eu acho que Eu, vocês. eu fico surpreso com o tempo que a gente durou. Na real, brother. Cara, Acho que durou muito tempo. eu vou mentir pra você não. Há 2 anos atrás, quando eu perdi o Ambuplay, que eu perdi o Ambuplay, depois o Ambuplay voltou na minha mão agora em janeiro. O Ambuplay caiu na Sim, minha mão sim. de novo. Cara, Uhum. eu vou te falar a verdade. Depois de Suzano, acabou pra mim Creepypasta. Acabou. Depois de Suzano, acabou. Foi pesado. Entendeu? Porque Suzano é uma coisa assim que eu sei que eu não sou responsável, eu sei que eu não tenho diretamente ligação com isso, mas o cara tinha o Jack Risonho, o cara tinha o símbolo do Ambuplay na capa do caderno, desenhado, ele É endeusando. sério? Você não sabe não o que aconteceu? Não, eu tô ligado o que aconteceu, mas não Meu sabia dessa irmão, parada da capa do caderno. irmãos, Caralho, brother. senta aí que você vai cair da cadeira. Já vou até me Essa encostar aqui, peraí. merece, essa merece. Puta que pariu, Ambu. Vamos lá, vamos lá.
Um dia o Dark me liga, Dark Creepypasta, me Sim, eu liga, já tive contato, o gente Arthur, boa também. né? Aí, Mambuzão, Uhum. preciso falar com você coisa séria, irmão. Eu, caralho, coisa séria, o Dark nunca me liga assim, do nada. E aí, Dark, como é que você tá e tal? Irmão, você viu o que aconteceu em Suzano? Porra, vi sim, cara. Puta merda, eu sou pai, eu sei como é que é e tal. Não, você não viu o que aconteceu em Suzano. Eu vou te mostrar o que aconteceu em Suzano. Irmão, o Jack Risonho. É o Jack Risonho? Profeta Risonho. Lembrei. Profeta Risonho. O Tá. Profeta Risonho é criado por um brasileiro. Sim. Ele entrou em contato com todos os canais do YouTube pedindo gentilmente para tirar a história. Ele só falou isso, ponto. Todo mundo tirou. Ok. O cara o que cometeu o crime de Suzano, ele era fissurado no Profeta Risonho. Ele se inspirou de alguma forma também nas creepypastas. Ele planejou, né, nos chãs da vida, o negócio, e ele endeusava o Ambuplay, e ele endeusava o Profeta Risonho, ele endeusava as creepypastas, e ele comentou no meu canal sobre o massacre. E ele comentava coisas pesadíssimas sobre o massacre no meu canal. E eu nem sabia, porque, tipo assim, tudo que envolve violência, o YouTube automaticamente bota na blacklist e você não vê. Entendeu? Que é aquele filtro de comentários. Então Sim, que você tudo tem que que tem entrar pra palavra. analisar. Tudo que tem a palavra ódio, sangue, morte, filho da puta, vendido. Creepypasta Brasil. Que incrível, seu nome tá lá no filtro por causa do Pois é, passado. né? Creepypasta Brasil. Tudo é filtrado. Quando eu vi isso, eu tremia dos pés à cabeça. Porra, Você tá em eu tô choque, né? arrepiado, assim. Eu tô em choque só de você falar essa porra, tá ligado? Sim. Então, Caralho, mano. então tipo assim, cara, o que me fez. Foi nesse dia que eu jurei pra mim mesmo que eu não gravaria mais creepypastas. E estou há 2 anos permanecendo no meu juramento. Todas as creepypastas do Ambuplay são creepypastas antigas que são reupadas. Sim, Com qualidade melhor, a gente faz a remasterização. legal. Bacana. Eu agora, em janeiro do ano que vem, vou iniciar um projeto autoral de creepypastas. Uhum. E todas as creepypastas autorais minhas serão narradas por mim, mas elas não terão nada que envolve coisa para adolescente bitolado admirar. Você toma todo um cuidado com isso agora, O né? livro inteiro foi escrito para adolescente bitolado não admirar. O livro inteiro. Porque eu recebi muita ameaça de morte, eu acho que você também deve ter recebido. Porque o público de Creepypasta não é um público muito Já saudável. recebi. Desculpa, Já recebi. pessoal. Eu amo vocês, eu amo o Ambuplay, eu amo tudo que eu construí todos esses anos, mas eu sou homem o suficiente para falar que eu manejei o meu público de forma errada. Eu deveria ter cortado muita coisa que eu não cortei. Entendeu? Então, Uhum. assim, Sim. cara, eu falo pra vocês, se eu pudesse voltar atrás, há 5 anos atrás, eu não teria narrado a minha creepypasta. Louco falar isso, né, cara? Puta que Porque, pariu, amo. Caralho, velho. sim. Então, assim, mano, por isso que eu falo muito pra galera. Ah, mas a minha piada, ela não tem efeito. Ah, mas o que eu digo não tem efeito. Cara, desculpa. Mas você tá falando, mas você não sabe quem tá ouvindo. Esse é o problema, irmão. Você não sabe Uhum. quem tá ouvindo. Se a pessoa tiver a cabeça boa, beleza. Mas geralmente é só bitolado, cara. É, normalmente a gente sabe que a maioria não tem cabeça muito boa, tá É ligado? É tudo cara meio. bitolado, velho. Sim. Puta, brother, você é louco, velho. E tipo, eu, eu, eu fiquei meio sem palavras, tá ligado? É muito pesado essa parada, velho. Eu Pô, sei, mas cara. é o que você falou, tipo, a culpa não foi sua, Não mas, de cara, ninguém. não tem como você ficar de boa numa situação dessa. Se eu acho que acontecesse um caso do tipo e eu visse que, sei lá, tipo, o cara tem uma foto minha, uma foto do canal no caderno dele, velho. Cara, sei lá, velho, acho que eu ficaria meio bitolado, assim, tipo, biruta das ideias, tá ligado? Ia ficar sem saber o que fazer, uma cota. Não sei, é um bagulho que você para pra pensar, né, velho? Sim. Puta que pariu, velho. Que bosta, amor. É a internet, cara. É a internet, irmão. Entendeu? A internet é isso, cara. Nossa. A internet é cheio de gente que a gente não faz a mínima ideia
do que são essas pessoas, do que elas fazem, o que elas estão fazendo e como vai funcionar, tá ligado? Sim, Eu sim. acho que é por isso, irmão, que hoje eu só posto meu vídeo e vou embora. Eu respondo, sei lá, 30 comentários, 40 comentários e eu vou embora, cara. Eu vou embora, juro pra você. Eu não faço questão de ler todos os comentários, de interagir com todo mundo. Eu acho que a época do youtuber interagir já foi. Eu acho que Eu essa é também a acho. época da gente postar e ir embora. Porque a gente não sabe quem é mais a pessoa. A gente É, perdeu o alcance do que a gente sim. faz. Por exemplo, eu posso que tem vídeo seu que você produziu, achou que ia dar 5 mil visualizações e deu 50 mil. E você fica olhando, quem são essas Sim. pessoas? Sim, exato. Teve um vídeo que, brother, na época eu ainda tava muito na correria, tá ligado? Eu falei, eu tenho que soltar um vídeo. Falei, cara, eu não sei que merda eu vou fazer. Eu vou literalmente pegar a primeira merda na minha frente, tá ligado? Eu peguei uma série de vídeos assim pra reagir, que são os vídeos creeps assim do Sonic. Falei, foda-se, tá ligado? Acho que eu até gravei de pijama, pra você ter noção. Soltei lá, editei, pá. Sim. Falei, essa porra não vai dar nada, mas tipo, beleza, vai manter assim a média, tá ligado? O bagulho bombou, tipo, na primeira madrugada, assim, tá ligado? Depois bateu, acho que 20k no canal, tá ligado? Falei, mano, o bagulho é louco e uma coisa que o. Cara, você tem que ter uma. O que o YouTube mais prioriza, eu digo que infelizmente, tá ligado? É frequência. Eu falei isso pra muita gente, assim, muitas pessoas perguntam pra mim, tipo, quero começar um canal no YouTube, como que eu vou ser um YouTuber conhecido, não sei o quê. Primeiro que normalmente a pessoa que chega pra me falar isso, eu já falo, essa pessoa vai desistir na primeira semana. Começa Sim. por aí, tá ligado? Eu já falo, essa pessoa vai desistir na primeira semana e vai desanimar, porque normalmente esse tipo de pessoa chega achando que, tipo, vai ter a grana na semana que vem na mão dela, tipo, US$ 200 mil, tá ligado? Eu falo, primeiro, se você realmente quer fazer isso, persista pra Sim. caralho. E segundo, tenha um seu diferencial. Não faça o que todo mundo faz. Acha o seu diferencial. Não tenha medo de testar novas coisas. Não fica bitolado numa coisa só. E quando você achar o seu público, vai embora, tá ligado? E persista, porque não vai ser fácil. Se você realmente quiser, tipo, não vai ser fácil, tá ligado? Eu demorei anos, assim, pra conseguir algum tipo de relevância no YouTube, assim. Tipo, a galera gostava bastante dos vídeos antigos até hoje e tal. Mas, cara, eu lembro que o primeiro vídeo, assim, que foi arregaçar de verdade, eu lembro até hoje, foi um vídeo do Sonic.ez. Nossa. Tipo, mas assim, eu tinha jogado já muitos anos atrás, e aí, Sim. anos depois, eu joguei uma versão nova dele. Falei, tipo, eu fiz o vídeo exatamente da mesma forma que eu fazia os outros. Do nada, o bagulho passou, tipo, de 90k. Falei, ué, que porra é essa, tá Caralho. ligado? Aí eu comecei a trazer mais jogos assim. Aí no outro vídeo, 15k. Aí no outro, 30k. Aí no outro, 40k. Brother, eu soltei um vídeo que acho que é o regular show. Tipo assim, o forte do meu canal é eu jogar. É bastante Sonic, Sim. coisas nostálgicas que eu gosto muito. Agora eu consegui basicamente mensurar, né? Porque antes eu só trazia uma coisa e eu não conseguia trazer o que eu queria porque não dava público o suficiente. Agora eu consegui achar o meio termo. Eu trago bastante coisa de Sonic, e ponto .ez. Eu adoro jogar jogo bosta. É o meu guilty pleasure. É muito meu guilty pleasure. Eu adoro jogar jogo Sim. bosta pra dar risada. Cara, eu joguei um jogo chamado. Acho que foi. Não, foi esse mesmo. Foi Regular Show.ez, que é aquele apenas um show do Cartoon. Sim. .ez. O jogo mais bosta que você pode imaginar na sua vida, cara. Eu acho que o vídeo deve estar aí com mais de 200. Não sei se é 200k ou se é 500k, tá ligado? O vídeo Caralho. arregaçou e é um jogo tipo de 2 minutos, assim, tá ligado? Mas é o que a galera fala, tipo assim, cara, o seu diferencial não é as coisas que você joga, velho, é que você é um idiota. É que você é um louco, você faz doideira no seu canal, esse é o seu diferencial, esse é o seu forte. E foi por isso também, Tá. obviamente. Você já teve algum projeto com amigo? Cara, já e não tive. Eu já tive, mas eu vi que ia ser complicado e pulei fora. Porque já é difícil Então, trabalhar pra você mesmo. E trabalhar com outra pessoa é o dobro de difícil. E eu tenho agora o AmbuCast, que é meu e do Juan. O AmbuCast sim. não é só meu. Eu sempre falo isso. O Juan, que foi quem falou com você, quem entrou em contato e Muita tudo gente boa, um mais. amor de pessoa. Sim. A gente teve problema até pra marcar e tudo mais de Ah, bater data, mas ele foi muito gente boa. o Juan, ele é dono do AmbuCast junto comigo, só que o Juan ele cuida da parte administrativa. Então eu e o Juan a Uhum, gente não tem problema, porque é o seguinte, Juan tem que fazer isso. Ele vai lá e faz. Ambu tem que fazer isso. Eu vou e faço. Então a gente tem muita seriedade um com o outro, sabe?
A gente não puxa um ao outro ao limite. É o que eu sempre falei pra ele, ó, tanto que eu até falo muito pra ele o seguinte: nosso projeto é pequeno, as pessoas vão ter dificuldade pra aceitar vir, porque o projeto é pequeno, porque a galera gosta de coisa que tem muita relevância. Sim. Então, Padrão. então saiba que nós vamos trabalhar em algo que não vai dar dinheiro. O AmbuCast até agora gerou R$ 200 ao todo. Esses R$ 200 Né? é Padrão, pra pagar o layout. É pra pagar o layout que a gente pagou. Esse layout que você tá vendo aí, entendeu? Lindo por sinal, sim. É esse layout. Então, assim, é o que nós temos pra hoje. Uma coisa que eu falo, por exemplo, aqui a gente tem o Seja Membro. Sim. É uma coisa que eu falo muito pro pessoal, cara. Você tem que entender, por exemplo, aqui, ó. Se não fosse o Juan, nós não teríamos o AmbuCast. Ponto. Eu não consigo administrar isso aqui. Eu vou ser sincero, eu já tenho o canal de Tibia, eu tenho o AmbuPlay, eu tenho o AmbuMídia, que é minha produtora, entendeu? Eu tenho 1000 coisas pra cuidar, eu não consigo cuidar de mais uma coisa. Então eu falo muito para as pessoas o seguinte: você tem que entender que você não é patrão do YouTuber. Você não é meu patrão, você que me assiste. Você não é meu patrão. Porque a view que você me dá, muitas vezes é de um computador que tá com adblock. Muitas vezes, quando eu peço pra você clicar num link, você não clica. Muitas vezes, quando eu peço pra você ir lá comentar no Instagram de um patrocinador, você não vai. Entendeu? Ou quando eu passo propaganda na Twitch fazendo a minha live, você não quer ver a propaganda. Então, irmão, eu falo muito o seguinte, cara, que nos Estados Unidos, por que os youtubers lá têm dinheiro? Um youtuber de 100 mil inscritos lá tem grana. Porque lá eles levam o entretenimento a sério. Lá eles veem você, que tá trabalhando aí todos os dias, fazendo vídeo, perdendo sua juventude, porque você já não tem mais 18 anos, eu também não tenho, a gente tá ficando velho, e quando a gente vai ficar velho, daqui a pouco vem os filhos, no meu caso eu já tenho 2, daqui a pouco vem a dor de cabeça, daqui a pouco vem a família, daqui a pouco vem 1000 coisas, e chega um momento, irmão, que a verdade é o seguinte: ou você ganha o dinheiro, ou uma trozoba do tamanho do Kid Bengala entra no teu rabo, meu parceiro. A vida não tem outra saída. Entendeu? É uma coisa que eu vi um filósofo falando. Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é o seguinte: ou você aprende que você não é a cerejinha especial, bonitinha, gostosinha, ou você vai aprender que você é aquela última azeitona do negócio que apodreceu. Tá ligado? Exatamente. Porque a vida mostra isso, cara. Então é por isso que quando a pessoa vira pra mim e fala: pô, mano, meu sonho é criar um canal no YouTube e ganhar dinheiro com isso. Eu falo: irmão, não. Não vai, irmão. Não vai pra frente. Não vai. Tipo, isso é muito embaçado, tá ligado? Tipo, e é o que você falou, tá ligado? Eu gostaria de brincar, tipo, eu falo life snakes, tá ligado? A vida cobra, irmão. A vida cobra, mano. Tipo assim, se você não... É o que eu falo o seguinte: uma coisa que eu aprendi, eu ouvi isso. De novo, eu vou citar o cara aqui, mas eu não vou falar quem é, porque um dia ele vai vir aqui. Sim. Eu conheci um dos maiores empresários do Brasil, em questão de marketing. O cara é um monstro. O cara deve ter vendido 30 ou 40 milhões de publicidade pro YouTube somente. Caralho. Um dia ele virou pra mim e falou assim: irmão, o que você faz? Eu falei: pô, eu faço isso. Ele vendeu 2 publicidades pra mim, que foi as publicidades que eu mais ganhei dinheiro na vida. Ele me vendeu 2 publi que é tipo 5 meses de salário de YouTube. Sim. Ele: irmão, o que você faz? Você ama o que você faz? Sim. Aí ele: você só faz o que ama? Aí eu: Aí ele: então você nunca vai dar certo. Aí eu: caralho, por quê? Tipo assim, eu brochei, né? Por quê? Sim. Ele falou: porque, irmão, você tem que fazer o que o mercado quer consumir, irmão. Não adianta você vir nos seus vídeos e falar palavras difíceis, o bebê natimorto, porque não sei o quê. Porque o povão é o que dá dinheiro. E o povão não sabe o que é natimorto, caralho. Ele falou de jeito pra mim. Ele falou: fala uma linguagem simples. Conversa com a pessoa que não teve escolaridade, que o Brasil é assim. Ele falou: as pessoas saem do ensino fundamental, do ensino médio, e não sabem interpretar texto. Então você... É por isso que a maioria de coisa que dá certo é merda. Sim, então você ele virou pra mim e falou: então você chega com um puta vídeo, ele falou assim, um puta vídeo cheio de termo técnico e profissional e tal, como que eu vou apresentar isso pro José, que é servente de pedreiro e que não teve escolaridade, não conseguiu estudar, mas ele quer consumir seu conteúdo, ele quer entender o que é a cicada, ele quer entender o que a cicada fez, mas tu usa tanto termo técnico que o cara não vai entender.
Exato. Fala Se simples. você não tem esse estudo de mercado, tipo, Sim. não adianta só fazer o que ama. Você tem que ter um meio termo. Você tem que ver o que É. dá certo no mercado, tem que testar novas estratégias, você tem que se adaptar. É o que eu falei pra você que eu ainda tô Sim. aprendendo aos poucos, se adaptar. Tipo assim, o pessoal já fala, pô, para de falar palavrão. Eu falo, caralho, foda-se, eu não consigo essa Tá em porra, você. tá ligado? Tá em você. Tipo, tá em mim, tá ligado? Mas aí você vai tentando se adaptar. Você tenta mensurar um pouco aqui, tenta mensurar um pouco ali. Aí você muda um pouco o conteúdo. É assim, tá ligado? Você tem que se adaptar pra ter como colocar comida na mesa, tá ligado? Não tem jeito, velho. Não tem escapatória. Se você tá nesse ambiente, você tem que, cara, você pode até tentar achar um meio termo, assim, ideal, mas é o que o cara falou mesmo. É o que o cara falou, tá ligado? E senão você só vai se fuder, você vai apanhar, você vai estressar e, tipo, o bagulho não vai pra frente, tá ligado? E é É por isso que eu decidi isso, cara. focar no meu canal, tá ligado? Eu tive que deixar os projetos paralelos de lado. Meu podcast já tinha saído faz um tempo por conta da questão de saúde. O Creepypasta Brasil também. Foi triste a saída de todos esses. Eu te demorei um pouco para processar, especialmente a do Creepypasta Brasil e a do Crash Bandicoot Brasil também, que acabou rolando uma treta no final e tipo foi o que me motivou a Sim. foda-se, se vira, tá ligado? Basicamente isso. Eu vou tocar o meu e a pessoa toque a dela. Mas é isso, tá ligado? E eu entendo completamente quando você fala que você ficou mais na defensiva, porque, cara, o YouTube você tem que ter cabeça pra Tem. ser youtuber, cara. Não dá pra você simplesmente entrar. É o que eu falei, a pessoa já entra querendo, tipo, lucrar, não vai. Não vai, tá ligado? Você tem muito mais coisa além disso. Não tem uma fórmula mágica, tá ligado? E é um bagulho também que tem que vir de você. Você tem que ter algum diferencial. E se deu certo, é porque tem algum motivo pra dar certo. Você tem que achar o motivo e tocar nisso aí, tá ligado? E assim a gente vai pra frente, né, velho? Assim a gente vai pra Sim. frente. Nós estamos agora na reta final do AmbuCast. Já estamos quase 1 hora. Olha tanto que passou rápido. Deu nem Passou pra muito ver. rápido, velho. Deu Passou nem pra muito ver. rápido, velho. Caralho, você é louco, E velho. eu vou te fazer a pergunta final, que é a pergunta que todo mundo trava. Que é, E lá vem. Gabs, pra você, o que é a vida? Não é à toa que todo mundo trava. Cara, a vida eu vejo como uma oportunidade, uma chance da gente fazer a merda que a gente quer, tá ligado? Uma chance dada por alguém, ou dada por, sei lá, alguma entidade, ou por ninguém, absolutamente. Mas é uma chance que a gente tem que agarrar e aproveitar o máximo possível, porque é uma chance que passa rápido. Eu acho que é a melhor forma que eu posso decidir, basicamente é assim como eu vejo a vida. Você tem que ir atrás das coisas antes que passe e depois acabou, tá ligado? Aí é só crédito rolando. É isso. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você aí também de casa que nos ouviu hoje, que está aqui com a gente, seja pelo Spotify, pelo Deezer, pelo canal de cortes, pelo AmbuCast. Muito obrigado a todos os membros, a todos os superchats, porque isso é o que ajuda a gente a manter o AmbuCast na naturalidade, sem patrocinador, para controlar o nosso conteúdo. Então, muito obrigado, vejo vocês depois. E todas as redes sociais do nosso convidado vai estar aqui na descrição. Fui! Valeu, obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Abraço pra todo mundo. Valeu. Valeu! Falou. Falou!